Quando você joga futebol, você treina? Foi. Estamos chegando para mais um episódio aqui do seu Sinoflow. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a você que está sempre assistindo, compartilhando, comentando com os amigos, deixando nos comentários aí a sua opinião sobre os temas que a gente tem trazido aqui, as histórias que a gente tem contado. Eu sou um apaixonado por contar histórias. E a gente sempre está aqui em parceria com o Olhar Cidade e também com a TW Speed. E hoje eu estou recebendo aqui, já pela segunda vez, o Caetano. Seja bem-vindo, Caetano. É um prazer recebê-lo aqui para a gente falar um pouco de agricultura, falar um pouco dessa história que é o pequeno agricultor. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Mas como da outra vez, eu quero proclamar minha fé naquele que nos permite, né, estar aqui, certo? Então, se você me permitir, gostaria mais uma vez de fazer a minha oração. Pode ficar à vontade. Deus meu, Deus Pai, que tudo cria, que tudo sabe, que me trouxe aqui. E eu queria muito te pedir, meu Deus, que tu me iluminasse nessa conversa boa, conhecer esse produtor e feirante, que é o Leandro, esse homem que tem usado sim a comunicação para trazer luz a quem precisa. Meu Deus, eu te peço, me ilumina, e que nessa conversa haja luz. Em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus. Amém. Amém. Caetano, eu queria começar falando um pouquinho, quando a gente fala do pequeno agricultor e acabaram criando aí agricultura familiar e tal, mas esse nome não é o bem adequado para esse agricultor, até porque você pegar o cara que está no grande agronegócio, você trabalha ele, o filho dele, também é uma agricultura familiar.
Leandro, também eu já agradeci a Deus, agora eu quero te agradecer ao povo da terra, né? Inclusive, digamos, pela segunda vez você me recebe aqui no seu estúdio para a gente conversar. E eu também, como eu fiz lá em Matupá conversando com o prefeito, eu estou aqui também graças ao André Maximino, que foi quem, digamos, disse, Leandro, tem uma pessoa, André, obrigado aí mais uma vez, entendeu? Mas Deus sabe o que faz. A minha história com a agricultura, eu posso dizer que ela não existia, né? Porque eu fui criado até os 11 anos em cidade e depois fui para o interior. Para o interior, meu pai foi tomar conta de uma fazenda, foi como eu comecei a ter envolvimento. E nesse tempo todo mundo era da agricultura, certo? Não tinha essa essa divisão. Todo mundo se achava na nossa realidade precisando um do outro, certo? Então veio essa denominação que foi colocada, entendeu, pelo governo que está por aí, e não foi com o intuito de valorizar, foi com o intuito de fato de dividir, porque me coloco como esse secretário de agricultura que estava, na época eu tentei acessar uma linha de crédito, né, para o Banco do Nordeste, então o meu juros foi de 7%, para o agricultor familiar, 0,5%. Para mim acessar o crédito eu tinha uma série de burocracias, entendeu? Né? Porque eu não era pronafiano, para o governo ele não me enxergava como agricultor familiar, mesmo porque eu também, a mão de obra que eu dispunha não era da família. Mas de fato é que eu produzia com tecnologia, não podia vender porque eu não era pronafiano para merenda escolar. E quem podia, não produzia. Então, digamos assim, houve essa divisão, porque se eu posso, se eu tenho condição de vender para merenda escolar e não vendo por causa de uma burocracia, isso eu não vou ficar satisfeito, né? Se eu tenho acesso ao crédito com juros pelo menos de 14 vezes maior, eu não vou ficar satisfeito, mesmo porque todo mundo dos meus vizinhos, eu era pequeno e o meu vizinho também era pequeno. Certo. Só que eu não tinha o mesmo direito do que o meu vizinho, pelo fato só de que eu não ser um agricultor familiar. E por muito tempo também foi vendida essa história de que 70% do que é produzido no Brasil é da agricultura familiar. Foi uma mentira inventada, você está entendendo? Porque em algumas regiões pode até se aproximar disso. Mas no nosso caso lá, que a gente não dispõe de água, então se a gente tem 4 meses de inverno e 8 meses de sol, a gente não tem como produzir com continuidade, certo? Exato. E a gente está tentando justamente fazer com que o pequeno, que isso já vem sendo trabalhado na cabeça dele, que ele não se enxergue como um pequeno, porque ele não é. Ele também montou um negócio no campo, ele preferiu montar o seu negócio no campo do que a trabalhar, digamos assim, de CLT. Então, se ele montou um negócio na agropecuária, quer seja plantando, quer seja criando, ele também é do agronegócio. E ele emprega a família, ele é do agronegócio familiar. Da mesma forma, se um fazendeiro que é considerado do agro colocar o filho para plantar, né, e a filha para colher, ele está usando a mão de obra familiar. E o que é que ele é? Entendeu? Então, todos, entendeu? Todos, a nosso ver, são do agronegócio. Uns são familiar e outros não, né? Mas o que eu militei como secretário de Agricultura, que foi no meu município, foi justamente com os pequenos, entendeu? Porque o pequeno digamos assim, ele está junto com o grande. Se você for no Machado Aeroporto ali, você vai ver Dodge Ram, entendeu? SW4, todo mundo estacionado comprando boa parte dos produtos que é produzido pelo pequeno. E o pequeno, da mesma forma, às vezes vai comprar lá um frango, um suíno, que é produzido com a soja do grande, entendeu? Então a gente entende, né, que nas leis de Deus também a gente depende um do outro. Se o barco afundar, entendeu? Lógico que uns vão ser prejudicados, mas o fato é que a gente está tentando justamente isso. Não é só uma questão de mudar uma nomenclatura, é mudar um pensamento, entendeu? Para que o pequeno se veja, né, como do agronegócio. Então a sua ideia é que a nomenclatura, em vez de ser agricultura familiar, seja agronegócio familiar. Isso, mas lógico
que não mude somente a nomenclatura, também os resultados e os pensamentos, né? Porque, digamos assim, se não houver, Leandro, uma mudança de postura, você está entendendo, do pequeno, vai ficar difícil. A gente pode até tentar mudar a nomenclatura, mas se não mudar os resultados, não é esse o propósito da gente. Primeiro você tem que mudar o pensamento para depois mudar a postura. Você concorda? Concordo. E eu acho que é um trabalho que vem sendo feito a formiguinha, mas há muito tempo não, uns 10 anos para cá, é do próprio Senar. O Senar que vem tentando colocar na cabeça do pequeno agricultor ou do pequeno pecuarista que ele é uma empresa e que ele tem que tratar aquilo ali como uma empresa. O que é entrada, o que é saída, o que ele está gastando, o que ele não está gastando, da onde que ele vai tirar o Prolabore, enfim. Tratar aquela propriedade como uma empresa, até porque é uma empresa. Pode ser que ele não tenha um CNPJ igual tem o grande agronegócio, mas ele é uma empresa. Com certeza, e eu posso falar de cátedra, né, porque eu já era cliente do Senar Ceará, que o Senar está em todos os estados. Então, por exemplo, quando eu queria fazer um curso de apicultura, o Senar não vinha dar o treinamento só para mim. Então eu mobilizava as pessoas e aí tinha uma quantidade mínima cada curso. Então o Senar, a gente fez curso lá no Ceará, né? De tratorista, de galinha caipira, entendeu? De operação com motosserra e assim por diante. Então quando Deus me coagiu, digamos assim, a vir aqui para o Mato Grosso, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é essa riqueza aqui no Mato Grosso, em que você tem colheitadeiras que valem milhões, tratores que valem milhões, à sua disposição para você fazer um treinamento totalmente gratuito. Inclusive a Avan sai daqui dá um agradecimento especial também, né, o Rediv, que é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, que a Avan sai lá do Sindicato dos Produtores, vai até 20 km depois de Sorriso, onde o CT lá onde tem as máquinas, entendeu? Te leva, te traz, a única coisa que tu vai pagar é o almoço lá, entendeu? Eu fiz curso de drone, que se for pagar, custa 5 mil reais, eu fiz gratuitamente. Então o Senar, veja bem, você tocou num ponto importante, os pequenos estão buscando o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para se capacitar. E de onde vem os recursos do Senar? Dos 3% do grande. Dos grandes, né? Eles ficam, digamos, toda a nota fiscal que é emitida para a venda de um boi, do milho, da soja, o Senar fica com, na época, não sei se mudou, com 0,21% do imposto, entendeu? Então, para você ver como a coisa anda bem, entendeu? Quando o Senar não faz restrição que vai ensinar para quem tem Pronaf, você está entendendo? Então, é democrático. É democrático, está todo mundo precisando do outro. O pequeno precisa da soja, que é 30% da proteína, e 70% do milho para compor a ração dele, né? E o grande, que não, digamos assim, que não produz o ovo, o cheiro verde, está precisando do pequeno, entendeu? Está todo mundo no mesmo barco, só que essa mudança de pensamento, Leandro, o pequeno ele tem que começar também a pensar como o grande. Como assim, Caetano? Se fala muito, o grande diz que ele é competente da porteira para dentro, e de fato é, certo? Então o pequeno também tem que ser competente da porteira para dentro. E a gente observa que não são. Como assim, Caetano? Eu fui ali não vou citar nomes, logicamente, eu espero que ele me receba mais uma vez lá, mas um amigo me chamou para ir para uma chácara e eu fui. Até a saudade do Nordeste, eu comi pirão, galinha caipira cozida e o pirão feito com caldo, né, com a farinha de mandioca. Mas na hora de lavar os pratos não tinha água, porque não tinha energia e o motor não conseguia, né, encher a caixa d'água. Então isso que eu estou te falando, aquele pequeno, da porteira para dentro, ele não está preparado. Por que, Caetano? Porque por causa de uma dependência de energia da porteira para fora, ele pode muito bem o leite dele azedar, alguma coisa que ele produzir tiver no freezer pode apodrecer, entendeu? Então o pequeno, ele tem que ter também essa visão de que eu também tenho que ser, se eu quero ter os mesmos resultados, digamos assim, eu também tenho que mudar o meu pensamento e a minha atitude. Porque se eu tenho uma chácara de 600 mil reais, entendeu? Se você pegar 5% dessa chácara, você instala um projeto de energia solar off-grid, você está entendendo? E digamos assim,
Quando tu for vender essa propriedade, tu não vai vender ela mais por 600, entendeu? Então, esse é um dos exemplos que eu te coloco, sabe? E esse exemplo que você tem é um exemplo real, porque eu conheço, por exemplo, o interior de Matupá, de Peixoto, de Guarantã, e que a energia é a energia monofásica, né? Ela é a energia que só passa uma linha. Por isso que é o nome monofásico. E quantas vezes, trabalhando no rádio, ou no jornal, no site, as pessoas me ligavam lá do interiorzão, dizendo, olha, estou 2, 3 dias aqui sem energia, porque a energia monofásica, quando ela chega no entroncamento de linha, ela tem uma espécie de uma canaleta. E às vezes dá um raio, ou passa uma árvore que cai aquela canaleta, e fica toda uma linha ali de sítios ali sem a energia. E quantas pessoas já perderam leite, perderam carne, perderam um monte de coisa porque não tem a energia para abastecer ali o freezer, para abastecer o resfriador, enfim. Quantos já perderam? E propriedades, você pegar ali no interior de Matupá, propriedades de mais de 1 milhão, propriedade de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Então você há de convir comigo que justifica um pequeno percentual deste valor, você aplicar na sua propriedade, estruturando ela, entendeu? Aí ser competente da porteira para dentro, né? Porque, como você mesmo tem veiculado aí, essas questões da BR-80, como é que está aquilo dali, né? Ou seja, essa questão da estrada é da porteira para fora. Então o pequeno também tem que mudar. Não, peraí, eu sou do agronegócio familiar, mas eu também tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser competente dentro da porteira. E uma outra coisa que eu tenho percebido, Caetano, é o seguinte, o cara vai lá, pega o Pronaf, por exemplo, não sei se é esse nome que está agora, mas pega o financiamento lá do governo para sua propriedade rural lá de 21 alqueires, 40 alqueires, que é o que o INCRA distribui para esse cara. Aí ele pega lá para comprar gado ou para fazer manutenção na cerca. Primeira coisa que esse cara faz é comprar um carro. Não tá errado. O problema é dele. Mas em vez dele investir num carro melhor ou gastar o dinheiro, desviar a função do dinheiro, por que não ele investir na energia, investir num sistema de bombeamento, investir num poço? Porque região de Matupá, por exemplo, da Gleba União é muito seca. Tem que ter poço artesiano para abastecer. Então, assim, às vezes é aquilo que você disse. O problema do pequeno está na mentalidade. Ele se esquece que aquilo ali é uma empresa, ele precisa investir, que daí vai vir o dinheiro para ele comprar o benefício que seria o carro. E eu me recordo bem de uma frase, eu era operador de planilha eletrônica na Vila Jaquedins, lá em Fortaleza, e a gente começou a empreender, eu e Ricardo, filho do seu Albuquerque, no desenvolvimento de sistemas, né? E o seu Albuquerque disse uma frase para mim, e só tem mais de uns 30 anos, não tinha nem esse pessoal, como é que chama aí, que ajuda a mudar a cabeça do povo, né? Os coaches. Os coaches. E o seu Albuquerque me falou uma frase que eu nunca esqueci e trago ela para tudo que eu vou fazer. Ele me disse, olha, Ricardo e Caetano, se vocês querem de fato, tá certo, ter sucesso no negócio de vocês, entendam. Primeiro que o seu Albuquerque tinha os resultados que a gente queria. Ele tinha casa, tinha carro, era uma pessoa estruturada. Porque você escutar uma pessoa que não tem os resultados que tu quer, não adianta. Então ele tinha o que a gente queria e ele falou. Eu nunca esqueci dessa frase e guardem. Ele disse, Caetano, é empresa rica e patrão pobre, né? Ou seja, quem é que tem o melhor carro? Tem que ter o melhor carro? A empresa. Quem é que tem o melhor computador? A empresa. Você está entendendo? Porque a empresa sendo rica e o patrão pobre assim como, Caetano? Não, cara, o teu carro é para tua locomoção, mas o teu carro da tua empresa tem que ser melhor. Você está entendendo? Então, eu me guio nisso. É porque é ali que vem o ganha-pão. Claro, né? Entendeu? E assim, a gente quando tinha um freezer, 2 freezer, 3 freezer, 4 freezer, veio a preocupação. E se faltar energia, como foi em Marcelândia, passou 2 dias? Então a gente tinha, né, um socorro ali de um pequeno gerador, né? Que poderia socorrer ali, na né? eminência de... Você está entendendo? Então, isso tem que passar pela cabeça do pequeno, certo? De que
digamos assim, ele também tem que fazer a parte dele nesse sentido, entendeu? Estou Exato. fazendo minhas colas aqui, minhas pescas, que é para poder a gente não fugir do assunto. do assunto, né? Mas aí, para encerrar esse assunto da mentalidade aí do pequeno, eu lembro que a energia ela começou a chegar nas propriedades ali em 96, 97, até 2015 por aí ainda estava se instalando muita energia. Estou falando da realidade local, Mato Grosso. E aí eu sempre, quando andava ao interior, eu via assim, aquela propriedade, o cara tinha gado, muitas propriedades às vezes o cara não tinha quase nada ali, plantava uma mandioquinha, uma coisinha, só que a casa dele quase caindo, mas tinha uma antena parabólica nova e uma televisão do ano dentro da casa. Então, o pequeno tem que pensar como o grande, e esse pensamento só muda quando o cara quer buscar o conhecimento. E muitas das vezes o conhecimento, pro pequeno, ele acaba vendo gratuito. No Senar da vida, por exemplo, eu vejo quantos cursos tem no Senar lá de como transformar a propriedade em uma empresa. Eles têm vários cursos. Eu fui, como é que chama, aquele lá que organiza os cursos do Senar? Facilitador, mobilizador. Eu fazia isso sem ganhar nada, porque eu precisava juntar gente para o curso vir para mim. Eu fui mobilizador. E quantos cursos desses, quantos mutirões eu fiz na região do Araguaia, e quantas vezes você tem que quase se humilhar para o produtor e buscar o conhecimento. Isso. E outra coisa, né, não querendo encerrar o papo ainda da questão da mudança, né, que o que a gente observa, outro dia eu tive aqui acesso a uma pequena propriedade, é que as instalações dessa pequena propriedade, né, elas estão como estão há 30 anos atrás. O sistema de produção também, entendeu, tá como há 30 anos atrás. E de lá para cá os carros, eles evoluíram muito, entendeu? Sobretudo os materiais de construção, tá certo? A evolução do computador. Então, nessa questão de ser também competente da porteira para dentro, o pequeno, ele tem que ver também justamente isso. Ele tem que abrir a empresa dele para esse canal de comercialização hoje que é muito forte. E são as redes sociais. Exatamente, as redes sociais hoje têm facilitado e muito. Antigamente o cara, para vender qualquer coisa, tinha que colocar no rádio, na TV. Cara, as redes sociais hoje facilitam e muito as pessoas a comercializar, e principalmente o pequeno, porque acaba não tendo muito custo. E eu tenho que citar mais uma vez, não citando nomes, mas de qualquer forma citando situações, em que foi vinculada há pouco tempo atrás por uma pessoa, digamos assim, a forma como ele abatia frango na propriedade dele para vender para outras pessoas. Bem, uma coisa é você abater um frango para você comer com a sua família, certo? Tá tudo bem, tá tudo correto, maravilhoso. Mas quando tu se propõe a usar aquilo, entendeu? Para vender, convencer outras pessoas que o teu produto é bom, não pode ser apresentado daquele jeito. A vasilha que estava escaldando os frangos, sabe, não estava legal. Os frangos, da forma como ele estava sendo sangrado, não estava legal nem no canto com higiene, entendeu? Então, se do lado daquele aparece um produtor que vê essa falha, trabalha essa falha, abre o sistema de criação dele para a internet. Olha aqui, pessoal, como é que o frango de vocês está sendo produzido. Olha aqui, pessoal, como é que o ovo de vocês está sendo processado. Entendeu? Esse que não atentou para isso vai quebrar. Né? Exatamente. Então, digamos, não é porque tem muita gente produzindo ovo que quem queira montar não entre. É o que eu costumo dizer. Existem segmentos de mercado. A moçada hoje aí está comendo 6, 8 ovos de manhã. Entendeu? Então, qual a dificuldade que um pequeno tem em vender ovo? Não deveria ter. Nenhuma. Né? Porque se ele chegar a fazer uma parceria com o dono de academia e chegar pro cara, é o seguinte, eu produzo aqui, entendeu? Com higiene, e tá certo? E se eu posso montar uma parceria contigo, vender os ovos aqui, eu tenho como comprovar de onde é que vem, os teus alunos aqui da academia, eles vão saber de onde é que vem, você tá entendendo? E assim, então, não existe dificuldade
Você está entendendo? Para aquele produtor que ele está sempre procurando, digamos, estudar, ver segmento de mercado, isso aqui está acabando, aquele dali, entendeu? Então, uma das coisas, tá certo, que vai garantir a permanência no mercado é justamente essa: as pessoas não se incomodam se o teu processo de produção for simples. Ninguém se incomoda com isso, mas ele tem que, pelo menos, digamos, obedecer às exigências mínimas, entendeu? Digamos assim, de higiene. Porque eu já participei como secretário de Agricultura nessa questão da merenda escolar, em que pequenos produtores uma vez disseram lá numa reunião: isso não precisa dessas frescuras, não. Nunca vi tapioca matar ninguém. Aí uma pessoa da saúde, né, se levantou: moço, você está enganado. Uma vez produziram com uma goma, que a gente chama goma, né, com a goma, e muita gente foi para o hospital porque comeu você está entendendo? Né? Uma tapioca feita com uma goma que estava mofada, certo? Não é porque... Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, hoje, por que os grandes têm uma certa vantagem? Porque eles têm esse sentido. Mas lógico, Leandro, que a gente não pode querer que um pequeno seja massacrado por um grande, porque o grande tem condição de fazer e o pequeno não tem. Por isso que existem, eu acredito que você sabe, diversos, digamos assim, níveis, né, digamos assim, de selo de inspeção, porque se no município tiver o selo de inspeção municipal, então o pequeno produtor, ele recebe a visita de um responsável técnico, entendeu? Verifica, por exemplo: peraí, você vai vender ovo para merenda escolar? Aqui você tem o galo, não pode. Por que não pode? Porque o galo vai fecundar o ovo, se passar muito tempo na prateleira, ele tende a ficar ruim, entendeu? Sim. Então, tá tudo certo. Então aquele produtor recebe o selo de inspeção municipal, ele pode muito bem pegar o ovo dele e vender aqui dentro no supermercado. Tá tudo ok. Não precisa ter o CIF, se você vai vender em Sinop. Aquele caso de Matupá, como você citou. Inclusive gravei ontem, tem ovo dele na Casa Aurora e no Machado. Isso, mas vou lhe falar a questão depois da orientação de que ele gastou dinheiro sem precisão. Vou lhe explicar por quê. Porque se ele não tem a intenção de exportar, ele não precisaria ter tirado o CIF, Serviço de Inspeção Federal. O estadual já seria mais simples e menos custoso. Mas às vezes por falta de orientação. Mas o que eu quero lhe dizer, então, se ele tem a intenção de Matupá vender em Sinop, ele poderia tirar só o Serviço de Inspeção Estadual, que é o CIA, né? Então, Williams, digamos assim, mas tudo bem, ele fez até, a mais do que isso, né? Sabe lá, se um dia ele vai querer exportar, já está preparado. Mas não é a realidade de muitos pequenos. Então, se ele tivesse uma orientação, ele teria conseguido de uma maneira mais fácil. Mas disso que a gente trata, entendeu, Leandro? Porque eu não acredito em nenhum projeto, eu tanto nem acredito como não participo de nenhum projeto que não tenha isso. Você está entendendo? É a orientação para o pequeno. E uma das coisas que tem faltado, né? Assistência técnica para esse pequeno, o agrônomo, o zootecnista, o cara que vai lá na propriedade, e não só assistência técnica, talvez assistência técnica com a qualidade para pequeno. Porque assim, as faculdades, o que eu tenho percebido muito, Caetano, é que as faculdades têm formado, principalmente no Mato Grosso, aquele zootecnista, aquele agrônomo, voltado para o grande negócio, para o grande agro, para o grande agronegócio. E o pequeno agronegócio é diferente, porque a diversidade de produto que esse cara vai produzir é outra. Ele vai produzir tomate, ele vai produzir hortaliça, ele vai produzir uma galinha caipira. Agora o grande não, o grande vai produzir soja, milho, na pecuária vai produzir o boi para abate e acabou. Então assim, esse cara está muito preparado para atender o grande e pouco preparado para atender o pequeno. Isso, e assim, lógico que a gente tem aqui no Mato Grosso, sim, entidades, entendeu, que replicariam esse conhecimento. A gente tem, eu tive isso em Lucas agora, então a gente tem um Instituto Federal, que a gente pode ver o que está sendo produzido lá para o pequeno e trazer. A gente não pode deixar de fora também o conhecimento que a Embrapa tem, as universidades, entendeu? Também não pode. Então esse conhecimento existe. O que tá acontecendo é que não existe uma pessoa que tome posse desse conhecimento e repasse para os pequenos. Porque essa é a figura do técnico, ele ser um replicador de conhecimento. Você está entendendo? Que ele, sabendo que
determinado procedimento vai melhorar, digamos assim, uma produção, fazer o mais com menos, porque para não incorrer, né, Leandro, em situações que eu, conversando com o vice-presidente de uma cooperativa, e grande, essa cooperativa, tem um cooperado com vaca de média de 5 litros de leite. Isso, caramba, digamos assim, aí eu conversando com um rapaz lá de Juara, que me pediu informações sobre o caprino leiteiro, né? E eu entrei em contato com o pessoal lá da Paraíba. Eles têm cabras de 5, 6 litros de leite. Cabras? Cabras. Uma vaca, ela como equivalente a 5 cabras. Entendeu? Então, essa pessoa, já existe conhecimento, entendeu? Para fazer com que ele, olha, vamos aqui para a ponta do lápis. Essa sua vaca, ela não está pagando sua conta. E o que é que acontece? Para dar certo, Leandro, você tem que ter animal bom, comida boa. Exato. Certo? Você não pode ter comida boa, animal ruim. E você não pode ter animal bom, né, com comida ruim. Certo? Por quê? Porque como a mesma coisa, dá o mesmo trabalho e não dá o mesmo rendimento. E você falou uma coisa interessante. Eu tive conversando agora recente, até fiz uma matéria lá, na Copernova, ali de Terra Nova do Norte. E um dos diretores lá que estava conversando comigo falou assim: Leandro, aqui no Mato Grosso é diferente do Paraná. No Paraná, a cada quilômetro você você produz 1.000 litros de leite. A cada 1 quilômetro tem 1.000 litros de leite. Aqui a cada 30 quilômetros você produz 1.000 litros de leite. Mas a volta, como é que está a qualidade desse gado? Talvez se aumentar a qualidade do gado, talvez vaca de 9 litros, 10 litros, 15 litros. 15 no mínimo. 15 litros. Agora, se pegar ali no Paraná, tem vaca que produz 30, 40 litros. Lógico que a gente não pode fazer trazer de repente um gado que está lá na região serrana do Paraná e vir para esse clima daqui. Mas a gente pode trazer do Ceará para cá e essa genética está na mão, entendeu? Porque lá também faz calor, certo? E porque, Leandro... E lá as vacas produzem mais. Quem faz profissionalmente, entendeu? Por você ter ideia, no meio dos maiores produtores de leite tem 3 cearenses. Eu, digamos assim, tenho uma genética que está à disposição, certo? Que as novilhas de primeira cria 15, 18 litros, na terceira dá 30. Você está entendendo? Então, se está funcionando lá, o que é que está faltando? Só mande conhecimento, porque a água que tem. A água é o principal insumo. E tem, pasto tem, comida de qualidade. Insumos para a ração. De qualidade tem, porque, por exemplo, a própria cooperativa lá, a Copernova, produz a ração, produz o produto de qualidade. Mas eu acho que talvez a própria cooperativa ali que ter a iniciativa de ir atrás, de buscar essa genética, de trazer essa genética e levar para o produtor que é associado dela. A gente já está, digamos assim, né? A gente já está sendo ouvido por lá também, né? Porque é a nossa praia, você está entendendo? É a nossa praia. Eu fiz acontecer num pequeno município na região norte do estado do Ceará. Não sou mais secretário técnico que está. Você está entendendo? O que tem que haver, sim, também uma modificação no pensamento, não só da porteira para dentro, de quem tem a caneta na mão da porteira para fora. O gestor do município. Claro. Se observou recentemente, e isso a gente já observava, mas se observou recentemente que tudo começa no município. Então teve essa mobilização toda para a questão, as pessoas de direita têm que entrar nas prefeituras, têm que entrar entendeu? Né? Nas câmaras de vereadores, as pessoas de bem. As pessoas moram no município. Isso. A federação e o estado são... Tudo é gerado a partir de lá. Figurativos, né? Agora as pessoas moram em Sinop, moram em Brasília, moram em Matupá. Então, veja se você concorda comigo. Se tudo acontece no município anteriormente, os recursos vinham para o governo do estado. E aí o governador fazia o que queria com o dinheiro, destinava só para quem era da turma, né? Aí foi municipalizado a saúde, ou seja, o recurso vem direto, né? Foi municipalizado a educação, o recurso vem direto. Fundo a fundo. Fundo a fundo, certo? Mas, você acha justo? Você conhece alguém que consegue aprender de barriga seca? Não. Você conhece alguém que tenha saúde sem se alimentar? Não. E não é injusto essa lei também não ter os recursos municipalizados? Sim, tem que ter. 25 para a educação, 15
para a saúde, né, que eu acredito até que a saúde merecia os mesmos 25, mas nada para a agricultura. E aí entra numa coisa que eu acho que a direita bate muito, e o próprio centro também bate muito, que é a questão da empresarialização do Brasil, investir no empresário. Porque quando você investe no empresário, e quando eu falo empresário, é desde o pequeno, desde o cara que tem um funcionário, ao cara que tem 400 mil, 3 mil, 100 mil funcionários, como tem o dono da van. E esse empresário é um pequeno agricultor. Porque assim, o que gera a saúde, que previne o cara de ir lá no PSF, que previne o cara de ir na UPA? É uma alimentação, um exercício físico. Esse cara tá bem. E quem que produz esse alimento? É o pequeno agricultor. É o cara que tá lá na roça, é o cara que tá lá plantando tomate, o quiabo. Então precisa investir nesse cara. Precisa colocar dinheiro para que esse cara aprenda a produzir. A gente, se fizer isso, Caetano, eu até lanço um desafio aqui pro governo. Se fizer isso, cara, eu tenho certeza que a gente dobra o PIB do país em menos de 10 anos. Claro. Uma vez até sugeriram, entendeu? Que se fosse feito um assentamento somente com técnicos lá dentro. Você já imaginou? Você ceder terra para um menino que se formou numa escola agrícola? Você já imaginou como é que seria isso? Não consigo imaginar. Mas com certeza a produtividade dele seria muito maior, porque ele tem o conhecimento, né? Então, o que a gente observa, entendeu? É que, primeiro de tudo, que eu não estou falando de teoria de nada, certo? A única coisa que eu não consegui fazer no meu município, certo, foi colocar na cabeça do gestor, entendeu? Que ele poderia, já que o Estado não faz isso, o governo federal, ele poderia muito bem lançar uma lei no município dele, entendeu? E que essa lei iria vigorar, ele estando ou não no poder, iria beneficiar o pequeno, certo? De pegar um pequeno percentual via lei, mandar isso para a Câmara votar e ser aprovado, você está entendendo? E por força de lei, o município tem um fundo. Tem um fundo, é o que a gente lá no Ceará iniciou, e já tem alguns municípios, que é a municipalização da agricultura. A gente não pode esperar nesse aspecto. O governo federal e os deputados. Não tem recurso. O município tem que fazer. Não tem recurso no município? Tem. Né? Então por que não pode? Por que tudo você está entendendo? 25 com 15, 40. E não tem nada, sabe? Eu não consigo, digamos assim, entender como é que isso vai progredir, porque se tu tem um PSF, tá certo, que tem um dinheiro para o médico, garantido. E aí tu não tem um dinheiro para um veterinário. E aí tu tem um dinheiro para ambulância. E tu não tem um dinheiro para um trator. E até conversando uma vez com um forte pensador, eu falando de assistência técnica, ele disse, não, eu prefiro trabalhar com empreendedorismo. E eu disse para ele, então vamos fazer o seguinte, você trabalha com a exceção, que eu vou trabalhar com a regra. E a regra os pequenos não tem ninguém por eles. Certo? Você há de convir comigo que existem muito menos empreendedores do que, você está entendendo? E os pequenos que não são. E eu ainda acredito que o produtor rural claro. O pequeno produtor, o grande produtor, são os grandes empreendedores. E que tem muita fé. Porque você pegar ali, Caetano, todo ano e colocar a semente na terra com a fé de que ela vai nascer e vai transformar numa espiga de milho, que ela vai transformar num pé de soja, que ela vai se transformar num pé de algodão. É um exercício muito grande de fé. Eu não sabia por quê, depois eu vim entender. Por que esse pessoal é louco pela agricultura? Porque parece, eu sei o que é isso. O suíno que tu produz parece que ele tem outro gosto. O feijão que tu usou das tuas mãos para plantar, cuidou e colheu, ele tem outro gosto. Isso aqui é meu, isso aqui foi eu que fiz. O mundo pode se acabar, mas eu sei fazer isso aqui. Tudo começa aqui, entendeu? É isso que o pequeno tem que colocar na cabeça. Espera aí, tudo começa na boca, no estômago, no alimento. E eu que boto isso na boca, no estômago dos outros, eu não estou sendo valorizado? Espera aí, tá errado. Entendeu?
Então tudo começa no município. Obrigatoriamente, né, os municípios têm que ter técnicos, independente de quem seja o prefeito. Os municípios têm que ter recurso, independente de quem seja o secretário. Você está entendendo? O pequeno tem que saber, como lá em Uruoca, tem o Everaldo, zootecnista. Everaldo, meu irmão, eu te trago para cá, te prepara. Ele tem que ter a certeza, não, peraí, mudou o prefeito, o governador, o presidente, o técnico ficou. Eu posso melhorar. Entendeu? Porque a mania de prefeito, infelizmente, é isso. O que está dando certo, ele desfaz. Estou falando alguma mentira? Não, é isso mesmo. Entendeu? E o pequeno, né, está cansado já. Ele já está cansado de tanto escutar, entendeu? Muita gente está 30 anos nisso. Sabe? De escutar coisas que são belas, mas quando você vai para a realidade, cara, aí o castelo, se você está entendendo? Porque o fundamento não existe. Entendeu? E um grande exemplo é nossa região, ali de Mato Papo, Enxoto Guarantã, teve um período que passou uma fase muito grande ali do maracujá. E aí veio uma praga, acabou com os maracujás e tal, e agora está retornando isso depois de uns 2, 3 anos parado. Aí acharam uma nova semente que agora vai ser um maracujá que é mais forte que a praga lá que exterminou os maracujá. Mas se tivesse um técnico acompanhando ali continuamente, não teria parado, já teria achado antes da praga afetar. Teria trazido uma semente nova e teria feito a transição com o carro andando. Mas tiveram que parar, quebrou um monte de produtor por causa disso. Você está entendendo? Então, a gente sabe que, digamos assim, no campo tem que ter o que faz e o que estuda. Né? O que estuda, que tem tempo para estudar, é o técnico. E o técnico tem que reproduzir isso para aquilo que faz. Você está entendendo? Porque a função do técnico não é fazer pelo produtor. É estudar. Certo? É estudar e levar para ele, antecipar problemas, resolver. Entendeu? Essa por isso que o grande paga um monte de agrônomos ou tecnistas e tal, um para ver o tempo, outro para ver a germinação, ver qual que é a semente que vai ser melhor para o próximo ano. O grande produtor nunca planta a mesma semente, ele sempre está melhorando. Agora você pega, por exemplo, o caso do maracujá, outro caso clássico na nossa região, as bananas, a banana maçã. Ela teve um período aí que todo mundo estava plantando, veio uma praga, eu não vou lembrar o nome agora, mas veio uma praga, meu pai plantava banana, veio uma praga, exterminou um monte de bananal, um monte de gente foi e quebrou, mas não teria como ter estudado e antecipado isso? Claro, é porque eu te falo, o homem do campo, o tempo dele é muito pouco para produzir e estudar. Por isso que ele precisa do técnico. E esse técnico tem que ser constante para... Independente de quem esteja no poder, no executivo, no legislativo, quem produz alimento não pode esperar. Só que essa mudança de pensamento de quem produz alimento também tem que mudar. Moço, espera aí, quem bota comida na tua mesa sou eu. Eu não tenho que estar te pedindo. Você tem que me dar. Porque eu... Coloca alimento e paga imposto. Eu pago imposto isso aqui. Eu aguento sol, entendeu? Você precisa de mim para comer. Eu preciso de você para me comprar, entendeu? Mas se você não compra, eu não morro de fome. Você morre. Exato. E um dos grandes lances que o grande tem feito, não vou dizer o grande, o médio produtor do Mato Grosso. Porque o grande dá conta de tocar sozinho, quando eu falo grande, de bom futuro, a mais para frente. Mas o médio produtor, aquele que planta 300, 400, 500 hectares, o que ele tem feito aqui no Mato Grosso? Eles têm feito pequenas associações, para eles conseguir comprar em grande quantidade com preço menor, e vender em grande quantidade com preço melhor. Então, outra coisa que tem que mudar na mentalidade do pequeno é isso também, montar suas próprias associações e se organizar para isso, ter lá o seu tratorzinho, conseguir comprar em grande quantidade, não ser refém somente ali ficar esperando do município também. E assim, vou comparar com o meu estado. É um estado 3 vezes menor, com uma população muito maior.
As distâncias no Ceará, em média de entre cidades, são 20 quilômetros. Aqui, sei lá, 80. Então, o custo de produção, entendeu? Nessa questão do combustível, tem que ser levado em consideração, certo? E para isso não chegar muito caro, né, lá na mesa do consumidor. Então, até vendo um material, que é uma que a gente também vai correr atrás disso, que eu acredito que muita gente sabe, mas tem o ovo em pó. Ovo em pó, entendeu? Você imagina uma padaria que teria que quebrar os funcionários, quebrar 10 ovos por dia para poder fazer um bolo, entendeu? Então o que é que os caras fazem? Entendeu? Existem máquinas, certo? Que descascam, vê se o ovo não está sujo, se não tem nenhuma bronca, entendeu? E ali, quando ele, em vez de ele vender 10 mil ovos pro cara, ele vende um saco de ovo em pó. E o cara joga ali na máquina, você está entendendo? Caetano, isso, essa é a realidade. Você está entendendo? É industrializar nas pequenas propriedades, porque senão, cara, eu encontrei um cliente ali para 10 mil ovos, todo dia ele tem que tirar aquilo da propriedade. Se ele industrializar e der uma viagem só, ele leva 50 mil. Exatamente. Tá entendendo? É outra coisa que a gente tem que pensar na industrialização do agro aqui. Às vezes o cara fica ali e tem as campanhas, vou trazer indústria para o município. Mas talvez não precisa trazer. Talvez a indústria está dentro do município e esse prefeito ainda não teve a visão de fortalecer. Vamos pegar o Ovo Serras lá de Matupá e dizer, não, vou fortalecer você e você vai ser a indústria. Em vez de você vender o ovo in natura, você vai vender o ovo industrializado. O seu João que vende porco lá, em vez dele vender o porco in natura, ele vai vender industrializado, já abatido, enfim, feito todo o a vácuo. Então o município talvez está deixando de pensar no cara que já está dentro do município para tentar trazer o Zé das Pitombas que está lá em São Paulo, que talvez nem quer vir para o Mato Grosso. Porque você se observar, entendeu? Aqui tem esse calor gostoso, né? Que aqui, como diz a história, o pessoal adora um sorvete. Vai lá atrás de saber os ingredientes. Tem muita gente que está produzindo sorvete aí com leite em pó, entendeu? Então, o que acontece? Tu tem que direcionar o laticínio para produzir aquilo que está sendo comprado de Sinop de fora, entendeu? A gente tem pequenos laticínios para conhecer na Bahia, laticínios de 2, 3 mil litros de leite, entendeu? E que o cara fabrica o queijo, né, com serviço de inspeção municipal, que é uma coisa simples. Ele produz o queijo com soro, entendeu? Faz a bebida láctea, que às vezes é 2, 3 vezes mais cara do que o próprio leite, entendeu? Então, o pequeno, nesse aspecto, ele pode sim, entendeu? Obedecendo a uma legislação municipal, produzir muito bem, como é que se diz? Suprir o município dele, e se for o caso de crescer para suprir o município vizinho, entendeu? Tudo digamos, não precisa ser feito de uma vez. A gente dá conta de laticínios em Sinop fechados. Mas vamos ver por quê. Será que eles tentaram só ensacar leite, porque não paga laticínio? Entendeu? Será que eles não tentaram ver isso? A gente vai mexer nessa ferida. Porque, Leandro, uma coisa eu te confesso. Eu só mexo numa ferida se eu souber fazer o curativo. Entendeu? Que bom. É assim que a gente está se propondo. E tem uns caras aí que estão muito bem avançados tecnologicamente na nossa frente, que a gente não precisa inventar a tecnologia. Eles já estão trazendo para o Brasil. Que são máquinas menores. Isso. São máquinas para laticínios menores. Claro. Que são os chineses. Estão trazendo para o Brasil uma máquina que antes custava 100 mil. O cara está trazendo ela em miniatura, que custa 10, 15, 20 mil reais. Então, por exemplo, você pega ali 10 propriedades. Cada propriedade tem o seu mini laticínio e monta uma associação. Ela pode transformar aquele leite em concentrado. As 10 propriedades junto dá uma carga que dá para vender para Itambé, que dá para vender para Parmalat, que vai valer 10 vezes o valor do litro de leite que ele está entregando na cooperativa. Claro. Inclusive, eu tenho que citar uma pessoa que eu conheci mais recentemente, que é o deputado Gilberto Catani, que é um assentado da reforma agrária. Deputado, estamos por aqui. Em que eu cheguei para ele e disse, deputado, se dentro do assentamento do Marape tem um posto de combustíveis para facilitar a vida do pequeno, do cara que está lá dentro, ele não tem que se deslocar em São José do Rio Claro, Rio Claro, esqueci. Se dentro do assentamento tem um posto de combustível para facilitar a vida do cara, para ele não ir para a cidade abastecer, lá dentro do assentamento também tem que ter uma mini fábrica de ração. Você concorda comigo? Concordo. Porque, porque daí ele não vai pagar o frete.
Porque o cara, por exemplo, para comprar... Eu tô citando minha região porque eu conheço mais, né? Então o cara para pegar a ração ali da Cooper Nova, de Terra Nova do Norte, e levar lá para Gleba União e Matupá, ele vai andar ali, nada, quase 300 quilômetros. Você faz ali o 4,50 o preço do frete, quanto que dá? E sem contar que... 4,50 quilômetros, né? Tudo que você vai tentar produzir na propriedade, você tem que ver o acesso de chegar o insumo e sair o produto. Certo? Se num determinado tempo aquilo está ameaçado por chuva ou por alguma coisa, isso tem que ser colocado também no teu projeto. Entendeu? Então, o que eu posso lhe dizer, Leandro, é que enquanto aqui não passar o que nós passamos lá no Ceará, eu não admito que ninguém me dê desculpa que não faz acontecer. Caetano, o que foi que aconteceu lá no Ceará? 4 anos seguidos de seca. Você não queira saber por um secretário de Agricultura, quando a FUNSEM, que é o órgão lá, diz: Caetano, ano que vem, 2012, vai ser seca. Tudo bem, a gente já está acostumado. Aí chega 2012, Caetano, 2013 vai ser seca. Não, peraí, meu Deus, 2 anos seguidos? Aí 2 anos seguidos. Caetano, 2013 vai ser seca. Poxa, meu Deus, pelo amor de Deus. Cara, você não queira saber. Vocês não queiram saber aqui no Mato Grosso o que é você ter uma genética bovina, como o doutor... lá de São Luís do Curu, que eu fui lá comprar uma novilha dele, esse Caetano aqui é a novilha para 20, 25 litros de leite na primeira cria. Mas se tu não der o alimento e conforto para ela, não vai produzir, tu vai dizer que eu te enganei. Mas esse daqui, ele tinha vaca lá de 50 litros de leite. Então ele tinha essa genética à disposição. Em 2011, 2015, 12, 13, 14, 15, ele vendendo essa genética para o abate. Porque não tinha mais comida para dar para elas. Você está entendendo? Entendi. Então, enquanto aqui no Mato Grosso, certo, tiver água, tudo é possível. O técnico a gente traz ou forma, o recurso a gente pega, mas produzir água é mais complicado. Existem produtores de água, entendeu? Mas eu não admito que ninguém chegue para mim dizendo que meu projeto não deu certo, se você tinha o principal. Bacana. Uma das coisas que a gente falou ali da questão do ovo e tal, e que as pessoas têm que entender que também não... até teve um comentário ontem, a pessoa dizendo: fui enganado, estão me vendendo ovo de poedeira como se fosse caipira. Não existe ovo caipira e ovo de poedeira, existe o sistema que faz esse ovo, né? Isso. Eu sempre, quando militei nesse negócio de vender, e uma vez o Geraldo Rufino falou uma coisa bem interessante e que eu concordei com ele, porque os vendedores antigos sempre diziam: não, o cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem razão, e eu nunca concordei com isso. E o Geraldo Rufino falou uma coisa muito assertiva: o cliente, ele tem razão quando ele tem conhecimento, certo? Então, se o cliente está imaginando que aquele ovinho pequeno que não rende, entendeu? Aquele é o ovo caipira, e que de repente aquele ovo grande, aquele não é o caipira, ele tem que entender que não existe ovo caipira, existe o sistema de criação caipira. Uma coisa é criar a poedeira lá confinada dentro de um espaço confinado. Outra coisa é você ter a mesma galinha, só que naquele sistema livre, com todo o conforto, em que ela consegue produzir um ovo de qualidade. Esse é o sistema caipira. Porque se você pegar um pinto recém-nascido, você está entendendo? E colocar ele no sistema caipira, ele vai dar um frango caipira, certo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Eu lá no Ceará tinha carros que passavam, vendia, digamos, matrizes poedeiras dessas de granja, aquelas brancas, como a gente chama lá no Ceará, em que os caras vendiam para a gente, que elas não estavam mais ponto, simplesmente. Você já viu uma galinha que não sabe ciscar? Porque ela foi criada em gaiola. Você solta ela, ela não sabe ciscar. A que sabe ciscar é a que foi criada solta. Isso. Então as pessoas têm que entender que dentro de um ovo desse tamanho, entendeu? Ele pode ter, você está entendendo, a mesma qualidade de um ovo desse tamanho. Se for a gema amarelinha, tudo. Sabe? Lógico que um ovo desse tamanho vai ser mais interessante para uma dona de academia, uma mulher de academia comer, do que 8 pequenos desse daqui. Você está entendendo? A casca, não é caipira, está muito fina, bota um pouco mais de calça que ela fica dura. A gema não está tão vermelha, vê a questão da ração, verde, e é assim que ela fica. O ovo, aí as pessoas você tem que informar para as pessoas: não existe o ovo caipira, existe um sistema de criação. Implanta isso no teu sistema,
que tu vai vender, entendeu? E fazer uma comunicação assertiva, Claro. usar as redes sociais para explicar isso, comunicar, Então, levar o conhecimento para o cliente também. Isso. Então o cara, quando ele tiver conhecimento, tá certo. Deixa eu ver aqui. De fato o cara tá certo. Esse aqui é a gema amarelinha, bonito. Claro, entendeu? Essa é a questão que tem que ser levada em consideração. Bacana. Mas estamos aí quase uma hora de bate-papo. Quero agradecer você, Caetano. Mais uma vez a gente está trazendo assuntos importantes. Eu sou apaixonado por falar de Deixa eu ver só que se alguma coisa ficou de fora. Esse ficou de fora. Na minha lista aqui tá tudo certo? Tá tudo certo o nosso bate-papo. Tá, tem uma coisa aqui que ainda está faltando, né? Que eu estranhei quando eu cheguei aqui, foi justamente isso. Eu cheguei aqui, as feiras se encerram às 6 horas da noite. Eu digo, mas por quê? Não, é para o agronegócio, a feira do agronegócio. Eu digo sim. Porque eu estranhei que lá pra gente as feiras funcionam mais à noite. Porque o pai chega em casa, toma um banho, pega o filho e vai ver o quê? Uma pessoa que está te oferecendo ali numa feira agropecuária voltada para o pequeno, uma alternativa de renda na forma de aves ornamentais. E ali você está vendo também uma cabra de leite, que ela pode produzir um leite para tu produzir um iogurte, ou então um sabonete de leite de cabra, tá certo? Você vê numa feira agropecuária um equipamento, digamos, de extração de fabricação do próprio farelo de soja que compõe a ração, entendeu? Uma pequena máquina, né? Naquela feira agropecuária. Aí você vê ali uma maquininha que limpa lambari, você está entendendo? Aí você vê ali uma vaca Jersey. Então o que eu senti falta aqui foi de opções para o pequeno. Porque o pequeno até vai, mas ele olha para uma colheitadeira de 7 milhões. O que é que tem para ele nessas feiras? E aí é que entra eu, você e alternativas de buscar parceiros como Caetano, como o deputado Catani. Claro. Quero mandar um grande abraço aqui, deputado Diego Guimarães, que são parceiros do pequeno agronegócio. Buscar parcerias e a gente pensar num formato, Caetano. E aí fica o desafio tanto para você, para mim, para a gente ir além das palavras, né? E partir para ação. A gente pensar num formato de chamar o Senar como parceiro, o Sebrae, no formato de uma feira voltada para o pequeno. Claro. Trazer empresas para expor produtos voltados para o pequeno. O cara ver o motorzinho para ele bater água para trazer para o gado. Isso. Trazer o cara que faz o poço para ele poder ter a água quando secar. O cara que vai trazer o pequeno pulverizador, o cara que vai trazer ali para ele irrigar a propriedade dele. Porque você tem razão. As feiras agropecuárias aqui, as Expo que temos aqui na nossa região, são lindas, são maravilhosas, estão de parabéns que organiza. Claro. Mas ela é 100% voltada pro grande agro. Você vai lá no campo experimental de uma feira dessa e vai ter de Natec agora em Matupá no próximo mês. Você vai lá, o campo experimental tem o quê? Tem o soja, 5, 6 variedades de soja, tem o sorgo, tem o algodão, tem o milho, mas não tem uma variedade voltada para o pequeno produtor. Me entendam, ouvinte, eu não estou querendo acabar com nada. Só estou dizendo. Estou querendo agregar uma outra feira. Que o grande, sim. Tem não estamos dizendo para não ter a Norte Show. É para ter a Norte Show, mas para ter uma Norte Show para o pequeno também. Os pequenos têm que chegar lá e se enxergar. Não, peraí, essa maquininha aqui sabe que ela pode me ajudar? Entendeu? Moço, peraí, esse equipamentozinho assim, quer dizer então que eu instalo lá no meu galinheiro e eu não preciso estar jogando ração lá, automaticamente ele... moço, beleza, isso aqui me serve. Porque morrer de trabalhar não é sinônimo de digamos assim, de competência, né? Digamos assim, tem muita coisa. Antigamente, o pessoal, como é que limpava lambari? Outro dia eu mostrei para o deputado Catani, sabe, uma máquina que limpa lambari. Que antigamente você criar confusão com a mulher, trazer lambari para dentro de casa para ela limpar. Entendeu? Então, lógico, tem outras pessoas que manualmente também limpavam mais rápido. Mas o que acontece é que se existe uma máquina para fazer, entendeu? Né? Vendo que a mão de obra está difícil, é porque dizem que o ouro do Mato Grosso é a soja. Não é. Em primeiro lugar, a chuva. Em segundo lugar, a soja. Não é. A topografia. Porque se aqui não fosse plano desse jeito, não era mecanizado. Se o pessoal não está tendo mão de obra para colher no pequeno, aí ia ter mão de obra para colher 10 mil hectares na mão.
Exato. Entendeu? E para você ver o quanto que é importante ter a máquina, ter esse Claro. trabalho para agilizar. Eu lembro que quando eu era criança a gente ia fazer 2, 3 bolsas ali de milho para fazer pamonha, ralaram tudo na mão e tal. Aí essa semana a gente tava comentando, ó, quando tiver pronto o milho ali, eu tava em Guarita na casa do amigo, falei, quando tiver pronto o milho aí, você me avisa. Só que eu já vou vir, já vou trazer a máquina para não ralar, para não ter que ralar na mão não. Porque para ralar 50 espigas de milho, tudo bem. Mas agora você vai ralar 300, 400 espigas de milho para fazer a pamonha na mão, sendo que tem máquina para isso hoje? E os herdeiros do hoje que está no campo de cabelo branco? Se ele não vê uma outra forma, você acha que ele vai nessa de ir no manual? E o cara que está produzindo leite, eu lembro que quando eu era criança, meu pai tirava leite lá de 20, 30 vacas. Tudo na mão. O moleque que está hoje lá no campo, o adolescente, o jovem que está lá no campo, ele está pensando numa máquina que vai tirar o leite para ele. Por quê? Nada mais justo. Não dá mais, não tem mais como o cara tirar o leite na mão. Além, não vou dizer que é anti-higiênico, mas também não é tão higiênico assim. Então você tem uma máquina, você tem um robô para fazer isso, tem porque... que ser produtivo, né? Você tem que, digamos assim, tem que haver uma produtividade, uma racionalização de mão de obra, fazer o mais com menos, entendeu? É assim que é. Não existe dificuldade. Exato. Caetano, mas quero agradecer, como você estava falando, você tá vindo aqui, dizer que o espaço sempre vai estar aberto, deixar aí você fazer suas considerações. Leandro, nessa mudança de pensamento do pequeno, eu queria situar ele onde ele está. Porque há 2025 anos atrás veio um cara aqui falar de amor, falar de perdão e falar principalmente de salvação. E esse cara falou muito separar o joio do trigo, né? Multiplicar o pão e o peixe, hora de plantar, hora de colher. Isso remete para você a qual profissão? Semente no terreno certo, cair no espinho, cair no terreno certo. Então isso não remete ao sociólogo, isso não remete ao engenheiro, isso lembra o agricultor. E Jesus dizia, vocês vão poder fazer mais do que eu. E as pessoas na época não acreditavam. Mas sinceramente falando, hoje, quem escutou mais a palavra na época, Jesus, que teve 3 anos, né, aqui na Terra, falou para quantas mil pessoas? Aí você vê youtubers que aqui na Terra falaram para muito mais gente. Lógico que a palavra dele vem replicando, mas escutar da boca, hoje um homem consegue atender a muito mais pessoas. E esse cara, ele multiplicava o pão, multiplicava o peixe. E o que é que o agricultor faz? Quando ele coloca ali uma semente no chão, ela vira uma espiga. Com centenas de... Então, assim, o agricultor, ele tem que se compor, ele tem que se ver nesse processo. Não, peraí. A própria Bíblia já falava da gente antes mesmo desse cara chegar aqui. Porque quando Abraão foi visitado, né, por Deus e por anjos, eles, opa, corre ali, bate ali, amassa ali uma farinha, faz um pão, corre ali, pega um novilho cevado, vamos preparar alimento aqui. Esse cara, na hora de morrer, rapaz, se é para mim morrer, eu vou morrer de barriga cheia, eu vou pro pão e vou pro vinho. Entendeu? Então, o agricultor, ele tem que se ver assim. Tudo começa comigo, né? É hora de plantar, é hora de colher. E assim, esse cara, acho que todo mundo sabe muito bem, você está entendendo? Esse é um cara que veio aqui e que eu quero levar essa palavra para o pequeno. A profissão que mais te aproxima de Jesus é a do agricultor. E ele não pode ficar com o pires na mão pedindo. Certo? Por isso que eu digo para vocês, pequenos produtores, quando de repente a tua paróquia chamar para um churrasco, para arrecadar dinheiro, entendeu? Para alguma beneficência, vá. Entendeu? Quando o pastor da tua igreja te convocar para uma determinada situação, vá. E você, pequeno produtor, quando o presidente da associação chamar, vá. Quando o presidente da tua cooperativa, do teu sindicato, quer seja rural ou produtor, ou dos produtores, vá. Porque é só se juntando que a gente vai poder ter o poder.
Porque se tem uma coisa que político tem medo, é de gente junta, né? Então, Leandro, assim, o cara que eu tô falando de 2025 anos atrás que veio aqui é Jesus, entendeu? E pequeno, se coloque. A sua profissão é a que mais se assemelha dele. Isso. Se dê ao respeito, entendeu? Cobre sim do seu vereador. Por que aqui não tem Secretaria de Agricultura? E se tem, por que a Secretaria tem de Agricultura e não tem um técnico? E se tem, por que tem a Secretaria de Agricultura, o técnico tem o recurso? Mas você só vai conseguir isso se você se mobilizar. Se for preciso, eu estou junto, tá certo? Mas é assim que é. Primeiro você tem que se enxergar. Né? É essa a mensagem principal que eu queria trazer para cá. Bacana. E quando você fala do ajuntar, o próprio Jesus já dizia que uma vara só é mais fácil de quebrar. Claro, entendeu? Agora, quando você tem um feixe, provavelmente não se quebra. Então, o pequeno produtor aí, monte a sua associação, monte a sua organização, compareça, participe, porque só assim para vocês conseguirem ter a força na hora da venda, a força na hora da compra, claro. A força na hora de cobrar esse político para arrumar a sua estrada, claro. para arrumar o acesso, para arrumar a ponte. Só assim que você vai ter a força. Caetano, Deus abençoe. Abençoe sim. E a todos nós. E dizer que o espaço aqui sempre vai estar aberto do Sinoflow, do Olhar Cidade, para você estar trazendo, para falar com esse povo. O microfone aqui sempre vai estar aberto. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Abençoe a todos nós. Obrigado. Estamos por aqui. Beleza? Um forte abraço para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Você que vai assistir gravado, vai compartilhar, vai comentar. Deus abençoe a sua vida. E obrigado pela oportunidade de deixar a gente, através dessa janela de comunicação, entrar na sua casa. Um grande abraço.